Voltamos, queridos. Agora, eu estou com a ajuda do Caspa para a gente falar das expressões numéricas com as 6 operações. Um videozinho rapidinho que é para a gente ver como é que a gente aplica adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação de inteiros racionais numa coisa só. Se liga na dica e vamos nessa. Para a gente ir bem com expressões numéricas e resolver corretamente, a gente precisa ter algumas coisas, né? A primeira delas é paciência. Ai, ai, é difícil. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa exercitar isso. Depois, atenção. De nada adianta ser paciente se você não tiver atenção, concentração na hora de fazer a sua expressão. E obedecer, né? As operações, a ordem em que a gente tem que fazer as operações. Primeiro, paciência, exercita isso. Segundo, atenção, não adianta fazer sem atenção. E ter obediência a essa ordem de operações que a gente vai falar agora. Quais são essas ordens de operações? Vocês sabem que primeiro a gente faz o que estiver dentro dos parênteses. Terminou tudo dentro dos parênteses? Parte para os colchetes. Estou mostrando aí os símbolozinhos. Vocês estão vendo quais são os símbolos de cada um desses separadores. Por fim, terminou os colchetes, parte para as chaves. Essa é a sequência. Dentro de cada uma delas, você vai fazer, primeiro, a potenciação e radiciação, na ordem que aparecer. Potência primeiro, faz potência. Raiz primeiro, faz raiz. Se vier a raiz primeiro, vai por ela. Mas sempre pensando em primeiro eliminar essas duas operações. Depois que acabou elas, multiplicação e divisão, também na ordem, ou divisão, multiplicação, multiplicação e divisão. Acabou com essas duas operações, só vai fazer no final a adição e a subtração, certo? Obedecendo parênteses, colchetes e chaves. Se liga nessa ordem, cumpre ela, que a gente vai fazer agora os exemplos. Bom, nosso primeiro exemplo é com números inteiros. Só tem números inteiros aqui, beleza? Por onde eu começo? Parênteses. Luciano, tem parênteses aqui no menos 3, no menos 8. Esses dois casos aqui tem parênteses apenas para colocar o negativo na base, para dizer que a base é negativa, não é operatório. Então eu vou dar atenção a esses parênteses do 9 menos 7 aqui. É por aqui que eu começo. Então aqui tem operação. Eu vou fazer 9 menos 7, 2 vezes, repito todo mundo. Ah, Luciano, você repete todo mundo? Repito. Eu sou obediente, afinal de contas, eu só vou fazer uma operação por linha. Sabe aquela história de você achar que tem muita coisa para fazer? Eu te pergunto, todas as operações aqui você conhece? Sim. Então por que a gente se embola? Porque quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não faz. Faz uma coisa de cada vez. Vamos lá. Tem parênteses? Com operação não. Então eu vou partir para os colchetes. Tem colchete lá, eu vou seguir minha vida. 2 vezes menos 8 elevado a 0, menos chaves, 7 elevado a 1, mais cheguei nos colchetes. Agora eu tenho potenciação aqui, potenciação no 0 elevado a 4. Eu vou fazer na ordem, né? Presta atenção que a minha base aqui é negativa, é menos 3. Se a base é negativa, o expoente é par, positivo. 3 ao quadrado, 9. Menos 0 elevado a 4, 0. Fecha os colchetes, fecha as chaves, divididos por 2 ao cubo. Continua. Tem colchetes. 2 vezes menos 8 elevado a 0, menos chaves 7 elevado a 1, mais, cheguei nos colchetes, 9 menos 0 é 9. Eu não preciso mais dos colchetes. Fecha as chaves, divididos por 2 ao cubo. Bom, acabei com os colchetes, vou voltar para as chaves. 2 vezes menos 8 elevado a 0, menos. Aqui dentro eu tenho uma potenciação, então é ela que eu faço. 7 elevado a 1, tranquilo, né? 7 mais 9, fecha os colchetes, divididos por 2 ao cubo. Foi? Temos chaves ainda? Então, 2 vezes menos 8 elevado a 0, menos 7 mais 9, 16. Acabei com as chaves, divididos por 2 ao cubo.
Luciano, agora acabou tudo, né? Agora a gente não tem mais parênteses com operação dentro, colchetes e chaves. Então você faz as operações na ordem que elas aparecerem. Aqui eu tenho multiplicação, potenciação, subtração, divisão, outra potenciação. Não esquece. Primeiro acaba com tudo que é potência e raiz. Então eu vou fazer 2 vezes menos 8 elevado a zero, expoente zero, dá 1. Menos 16 divididos por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tranquilo, não temos mais potência. Multiplicação e divisão. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2, menos 16 dividido por 8, 2 também. E 2 menos 2, para finalizar, 0. Foi? Queridos, tranquilo, né? É para ir devagar, não precisa correr. Luciano, você fez com mais calma e chegou no mesmo lugar que eu, que fiz em menos linhas. O importante é chegar lá. E a gente correu menos risco de errar, vamos dizer assim, tá? Próximo exemplo, eta. Esse agora tem números racionais, tem raízes, tem potências, tem divisão, frações e vamos lá, sem medo, sem problema nenhum. Primeira coisa, parênteses. Lembro a vocês que os parênteses aqui, ó, no menos 1/2 ao quadrado, são só para deixar o negativo na base. E lá fora, 1/2 é para dizer que esse expoente é da fração inteira. Então eu vou com calma, bem devagar. Ó. Deixa eu separar, começar bem no cantinho aqui. Se a gente precisar de mais espaço, depois eu tenho. Bota as chaves, menos a raiz quadrada de 1/64, vezes colchetes, parênteses, menos 1/2 ao quadrado, mais. Aqui eu tenho operação. Eu tenho operação e eu tenho que lembrar que aqui tem uma subtração de frações. Coloca o 1zinho aqui embaixo do 2 que você vê a subtração de frações, tá vendo? 2 inteiros menos 1/2. Vou fazer o clássico. A gente sabe que tem que achar o MMC, que aqui ó, é 2. E aqui vai ficar 1. MMC é 2, né? Então eu vou colocar logo aqui, ó. Parênteses, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes 1, 1, e não esquecer que o denominador será 2. Fecha os parênteses, eleva ao quadrado, fecha os colchetes, fecha as chaves, divididos por 1/2 elevado a menos 3. Tá? Tem muita gente que fala assim, Luciano, não era para pegar esse quadrado aqui, ó, que estava lá em cima antes, e distribuir para o 2 e para o menos 1/2? Não. Repara que primeiro eu faço o que está dentro. Esse expoente está fora dos parênteses. Faz o que está dentro. E segundo, que a gente não pode aplicar isso quando a operação é de subtração nem de adição. Lembra que a gente falou nas propriedades da potenciação? Só posso fazer quando for produto e quociente, multiplicação e divisão. Não posso fazer com adição e subtração. Se liga nisso, hein? Vamos embora para o azul agora. Ó. Eu já acabei com os parênteses? Não. Então eu vou devagar. Menos raiz quadrada de 1/64, vezes colchetes, parênteses, menos 1/2 ao quadrado, mais. Aqui tem ó, 4 menos 1, 3 meios ao quadrado, fecha os colchetes, fecha as chaves, divididos por 1/2 elevado a menos 3. Beleza. Acabei com os parênteses que tinham operação dentro. Vamos para os colchetes. Lá nos colchetes, eu vou chegar. Menos raiz quadrada de 1/64, vezes colchetes. E eu tenho uma potenciação e outra potenciação. Lembra aqui, ó, potenciação de base negativa. Negativo com expoente par dá positivo. Então, eu passo a ter 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Mais 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Fecha os colchetes, fecha as chaves,
divididos por 1/2 elevado a menos 3. Sigamos em frente. Tem coisa nos colchetes. Chaves menos a raiz quadrada de 1/64 vezes... Ah, Luciano, que beleza! Os dois denominadores são iguais. Excelente, então basta fazer lá em cima, né? 1 mais 9, 10 quartos. Fecha as chaves, divididos por 1/2 elevado a menos 3. Tá quase lá. Só vou fazer aqui uma observação, ó. Você está vendo que o 10 quartos tem numerador e denominador pares? Dá para simplificar por 2, né? Eu vou fazer isso no próximo passo. Olhando para as chaves, eu vejo uma radiciação, uma multiplicação. Eu vou fazer primeiro a raiz. Aí tem gente que vai falar assim, ó, Luciano, mas tem negativo na raiz. Não, o negativo está do lado de fora. Então, isso não é problema para a gente, ó. Menos, calcula a raiz do 1. 1, calcula a raiz de 64. 8. Vezes, estou simplificando, ó. 10 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Simplifiquei minha vida. Fecha chaves, divididos por 1/2 elevado a menos 3. Me acompanha que agora eu vou ali para o lado. Ó. Aqui vai ficar agora colchetes. Ops, colchetes não. Chaves. Menos 1/8 vezes 5/2. Vou multiplicar. Menos 5/16. Vou deixar as chaves porque esse cara é negativo, né? Eu não posso esquecer esse sinal. Divididos por 1/2 elevado a menos 3. Pronto. Agora eu tenho uma divisão, eu tenho uma potenciação e essas chaves estão só para juntar o sinal. O que eu vou fazer? A potenciação. Mas eu sei, Luciano, que meu expoente é negativo. O que eu faço com o expoente negativo? A gente falou. Inverte e bota ele positivo. Então, isso passa a ser 2 inteiros. E aqui, elevado a 3. Show? O que eu tenho que fazer agora? Menos 5/16 divididos por 2 ao cubo, 8 inteiros. Tranquilo, né? Agora, é divisão de frações. O que a gente faz com a divisão de frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E agora é só multiplicar. Ó. É negativo, menos 5 vezes 1, 5. 16 vezes 8, 128. Queridos, é seguir as dicas que a gente deu com atenção, com paciência, obediência à ordem, tranquilidade sempre, tá? A gente quer que vocês façam os exercícios que estão aqui, tá? São poucos com as expressões, justamente para a gente reforçar isso. Vai com tranquilidade. E a minha dica é o seguinte, ó. Fez a expressão, conferiu o gabarito, não tá legal? Não se apavora. Volta na expressão e procura o erro. Tem muita gente que faz assim, ó. Errei, apago tudo e faço de novo. E você encontra onde é que está o erro? Sabe qual a sua maior dificuldade? Não. Então a minha dica é, errou a expressão, volta em cada linha, passo por passo, para ver se você identifica onde é que você está errando. Ok? Eu conto com isso. Por isso é que eu disse, faz uma operação em cada linha, tá? Boa sorte. Você sabe onde é que deixa as dúvidas nos comentários e a gente se vê daqui a pouquinho.